Então, dando continuidade aqui à nossa conversa com o professor Marcelo Barroso. Professor Marcelo Barroso, tem algumas perguntas de participantes, eu vou trazer essas perguntas para você responder aqui para a nossa parte final. Só lembrando a todos, né, que qualquer dúvida pode ser tirada nas nossas redes sociais, ou no nosso site, no Instagram ou no Facebook. Só entrar por lá que você consegue, inclusive, fazer um atendimento personalizado. Olha só, a primeira pergunta que a gente tem aqui. O servidor que contribuiu por anos no regime geral e agora contribui no regime próprio. Como ficaria a situação dele se decidir por uma previdência privada, com relação ao tempo de trabalho e valores investidos? Olha que interessante a questão do planejamento, né? Ele tem várias possibilidades. Ele pode continuar contribuindo para o regime geral, dando continuidade àquele regime geral, para que ele tenha uma aposentadoria no regime geral. Ele pode, paralelamente, contribuir para o regime próprio. Claro que no regime geral ele vai ter que prestar uma atividade sujeita ao vínculo obrigatório, né? Mas é fácil fazer isso. E continuar no regime próprio, ter duas aposentadorias e uma terceira, que é a previdência complementar. Ou ele pode, se os tempos não forem concomitantes, por exemplo, do regime geral com o regime próprio, juntar os dois tempos para ter uma aposentadoria mais robusta ou num prazo menor no regime próprio, e continuar pagando também a previdência complementar para que ele tenha ou duas ou três fontes de renda. Essa é a ideia. Né? Isso então é interessante que a gente tem falado aqui, né? Esse servidor tem que fazer um estudo, né? Ele tem que fazer um estudo, porque ele tem várias possibilidades. Né? Então ele tem que fazer esse estudo de possibilidades de tempo. Isso vai impactar no tempo que ele vai ficar a mais ou a menos no regime próprio. Isso vai impactar no valor que ele vai contribuir a mais ou a menos na previdência complementar. É o necessário planejamento. E outra pergunta, para aqueles servidores que ganham acima do teto do INSS e que são participantes nossos aqui, né? Como é que funciona a contrapartida do patrocinador? Isso é importante, né? Porque isso é uma das vantagens que eu falo quase insubstituíveis. Porque, na verdade, quando ele resolve aderir ao plano de previdência da Previcon, ele pode escolher a alíquota de contribuição dele, que vai variar de 3% a 7,5%. Né? Então, se ele escolhe 7,5%, ele tem o patrocínio por parte do Estado, na mesma medida. Né? Então, se ele vai contribuir com 7,5%, o Estado também vai contribuir com 7,5% para o patrimônio dele, que ele vai consolidar e vai receber aquilo ao final, quando ele tiver a aposentadoria. Então, esse patrocínio, ou se ele pegar um investimento, por exemplo, financeiro, de 7,5%, dificilmente ele consegue duplicar com outros 7,5%. Né? Então, além do investimento do 7,5% mais 7,5%, que vai produzir ali um efeito cascata. Isso é muito interessante, porque eu falo, quem está na iniciativa, na previdência privada, sem patrocínio, eu sempre dou esse exemplo. Esse cidadão contribui R$1.000 por mês durante um ano. Chega no final do ano, ele tem R$12.000 mais a rentabilidade. Exato. O servidor público, mesma coisa, ele contribui R$1.000 por mês durante um ano. Chega ao final de 12 meses, ele tem R$24.000 mais a rentabilidade. A diferença da entidade, né, da Previdência instituída para a patrocinada. A Previcon, ela é patrocinada, ela tem esse patrocínio por parte do Estado em relação ao servidor. Deixando bem claro que o patrocínio é para aqueles que ganham acima do teto. E sejam servidores, né, de carga efetiva. De carga efetiva acima do teto. Isso é uma regra para eles. Até aproveitando o gancho aqui porque isso tem muito a ver, quais que foram ou são os principais motivos ou benefícios da migração de regime? Então, quando a pessoa migra, o que ela está fazendo? Ela está deixando unicamente o regime próprio, que era o único regime que ela estava vinculada, e indo para um regime híbrido, que é parte próprio, parte complementar. Tem vantagens tributárias na dedução de imposto de renda, tem a questão do patrocínio, que nós falamos, tem a vantagem em relação aos seguros, né, também que nós aqui abordamos, né? Tem vantagens relacionadas a um sistema do qual ela pode participar na gestão, tem vantagens em relação a conhecer abertamente a aplicação dos seus recursos com o comitê de investimentos e uma série de vantagens, né? Além dessas que eu mencionei. E sim, olha lá, então mesmo na pandemia, né? Que a economia ficou um pouco parada, como é que foi o nosso crescimento aqui? Então, é interessante, nós tínhamos, em 2019, né, no início da pandemia, nós tínhamos 530 participantes.
Passados aí pouco menos de 3 anos, quase 3 anos, nós temos 1.900 participantes com perspectiva de aumento de participantes, né? Não só em relação àqueles novos que ingressaram, mas especialmente em relação àqueles que já estavam no serviço público e migraram por conta da abertura, né, desse incentivo à migração com benefício especial. E é um crescimento exponencial. Se eu passar de 530 para 1.900, né, é um crescimento importante. E sim, outra pergunta também a gente tem frequentemente daqueles que estão entrando agora no Estado, então ganham acima do teto. Você acha que ele deve permanecer na Previdência Complementar ou cancelar o plano? Eu acho difícil, porque assim, é importante falar, porque quando ele ingressa, automaticamente ele é inscrito na Previdência Complementar. Ele tem a possibilidade de sair, né? Mas é o que eu falei, sair seria a mesma coisa que jogar parte do patrocínio fora. Né? Como é que você vai nessa altura? Você não consegue isso no mercado. Você não consegue isso no mercado, nem se você for um gestor de aplicação financeira e ficar o dia inteiro ali manipulando a bolsa de valores ou a aplicação de mercado, você não consegue. Então, para mim, o principal incentivo à manutenção, além da gestão de tudo isso que eu mencionei, é o patrocínio do ente federativo que tem, né, para que a pessoa possa permanecer e ter performance do seu investimento muito melhor. A última pergunta, se eles nos perguntam sobre as nossas taxas, né? A taxa de carregamento, se a gente tem taxa de administração. Nós não temos taxa de administração. A taxa de administração ela incide sobre o fundo, né, que seria uma forma de reduzir, vamos chamar assim, o valor. Não tem taxa de administração. A taxa de carregamento hoje, que é a taxa que incide sobre a contribuição mensal da cota parte do patrocinador e da cota parte do participante, né? Ela está fixada em 7%, mas um dos nossos desafios presentes e futuros é a redução dessa taxa de carregamento. Isso é importante, porque o servidor tem que entender que como é uma fundação e a fundação não tem fins lucrativos, a gente costuma dizer que o nosso foco é participante. Sim. A gente trabalha para o participante. Então, se você não tem que dar lucro, a tendência, que a gente vê até no mercado, né? Entidades mais antigas, né? A tendência é que a taxa... Por quê? Porque você vai aumentando a receita e a despesa ela está fixa para redução. Porque a gente tem um custo operacional, claro, né? Tem que cobrir esse custo operacional. Vivemos das próprias forças, essa é a ideia de viver das próprias forças, e precisa dessa taxa de carregamento. Mas quanto mais aumentar, menos vai ser essa taxa de carregamento. Quer dizer, menos despesa. E o importante que eu acho também, voltando à pergunta anterior daquele que fez, uma das vantagens que eu vejo é que, por exemplo, nós somos uma entidade fechada, né? O rendimento na entidade fechada é destinado unicamente ao participante. Exato. Né? Se eu tivesse numa entidade aberta, por exemplo, de previdência, instituições financeiras, parte do lucro, parte do resultado positivo iria ser dividido com o banco. O prejuízo não, né? Só o lucro. Né? O prejuízo não. Aqui não. Aqui a parte do lucro, e se tiver prejuízo, não tivemos e não teremos, né, dada a responsabilidade, vai ser do participante. O resultado positivo é do participante. Isso é um ganho também significativo, uma vantagem para ele não sair daqui. E outra pergunta também que nos fazem o participante já é em benefício aqui na Previcom. Então ele já entrou em benefício. Em caso de morte, o que acontece com o saldo dele acumulado? Então, esse saldo acumulado do participante, ele vai ser destinado aos seus sucessores, né? É um valor patrimoniável, é um valor de sucessão, né? Diferente de outras entidades que não têm essa sucessão. Isso é importante demais. Isso é constituição de patrimônio. Né? É um patrimônio familiar, uma proteção da família. Né? Não é só para ele, é uma proteção da família. Então ele é passível de ser repartido entre os seus sucessores, sim, né? Ou ele tem várias possibilidades, né? A gente fala dos institutos da Previdência Complementar. Ele pode, com o recurso que ele aportou ali, ele pode resgatar, a gente não recomenda por conta de tributação muito alta, né? Ele pode migrar, portabilidade, ele pode tirar daqui e mandar para outro plano, ou tirar de outro plano e mandar para cá, né? Essa é a ideia da portabilidade. Ele pode, mas eu deixei de ser servidor, será que eu posso continuar? Ele pode continuar sendo chamado autopatrocinador, ele vai ser autopatrocinado, né? Para continuar formando o seu investimento, ou ele pode receber o benefício, que é o objetivo principal. Né? Lá na frente ele vai contratar para receber o seu benefício quando ele se aposentar no regime próprio,
ele se aposenta aqui também e tendo esse rendimento a mais. Essa pergunta também nos vem sempre, né? O servidor que hoje é concursado no Estado, ele presta o concurso para o âmbito federal. O que ele pode fazer com esse recurso? Né? Pode portar. Né? E a portabilidade não tem nem imposto de renda. Não tem imposto de renda. Né? Ele pode levar para lá ou trazer para cá. Exatamente, ou trazer para cá. Ele não perde o recurso. Não perde, né? Eu preciso resgatar. É uma emergência, uma situação. Não, o resgate, assim, é um caso que para nós é pouquíssimo, né? Porque ele ainda tem o vínculo com o patrocinador, né? Sim. Então, o resgate parcial agora está sendo permitido, você está trazendo muito bem, e está sendo permitido para os participantes de previdência do servidor público. Agora, é interessante também que se ele perder o vínculo com o patrocinador, o nome dele se exonera, né, ele pode resgatar aquilo que ele acumula e parte daquilo que o Estado dá para ele. Exatamente. E mais, ele pode continuar, que é o mais interessante. Às vezes ele está perto, ele rompeu o vínculo ali porque ele foi ser um consultor, foi fazer outras atividades, mas ele pode continuar contribuindo. A gente chama esse de autopatrocinado. Ele não vai ter mais o patrocínio, porque ele rompeu o vínculo, né? Mas ele tem a participação e ele pode continuar pagando ali para fazer jus ao benefício mais adiante. E acho que a última pergunta é com relação à administração desse recurso, a gestão dos recursos. Por exemplo, porque o Estado ele pega as contribuições, né, dos servidores e as suas próprias contribuições e ele transfere o recurso para a Previcom. Isso não é recurso do Estado, é recurso da Previcom, né? É uma conta completamente desvinculada da conta do Tesouro, é uma conta específica e nós temos duas contas, vamos chamar assim aqui. É uma conta previdencial, que tem todos os recursos individualmente identificados. Por CPF, quanto é de cada um, tudo de separado. A conta da gestão, né, administrativa, para fazer o custo operacional, elas não se confundem e não há confusão da conta com o Estado. O Estado repassa o recurso e aqui fica. O Estado não tem gestão sobre os recursos que aqui estão. Nessa linha não tem. Muito bem, eu agradeço ao professor Marcelo Barroso pela presença hoje aqui com a gente para falar um pouquinho sobre a Previdência Complementar do Estado e sobre Previdência no Brasil. E mais uma vez eu convido a todos a visitar as nossas redes sociais, o nosso Instagram, Facebook e o nosso site. Lá pelo site há canais de atendimento, inclusive personalizados, que você pode pedir a consulta para o seu caso específico. Então, muito obrigado, Marcelo, muito obrigado pela presença. Obrigado. E todos conheçam a Previcom, ela é importante. Obrigado. Muito obrigado.